Próximo. Ah, aqui tem algumas contas que você errou uma série delas. Isso. Por exemplo, essa aqui. O que tu deveria ter feito disso? O que eu deveria ter feito aí é que eu deveria ter falado que esses dois ângulos, eles se igualam. Não é que esses dois ângulos somados igualam 180, entendeu? Certo, eles são iguais, né? Não é que eles são iguais a 180, eles são iguais entre si. Exato, exato. Que como eles são vertical, eles são iguais. Ok. Então, tu consegues encontrar o valor? X é 44. Certo. X é 44. Que rápido, hein? Gostei da velocidade. É que eu fiz já as correções, então. Ah, ok. Tu já fez as contas, né? Isso que tu tá me dizendo. Certo. Bem, essa aqui eu achei interessante. Tem que olhar o que tu já fez, hein? A ideia aqui, me fala. Essa daí, como eles são ângulos opostos, eles igualam 180. Então, tudo isso é 180. Então, eles são Exato, eles ângulos são, na opostos. verdade, então tu pode dizer que eles são ângulos suplementares, né, de certa forma. Isso. É porque o ângulo, pela própria questão do ângulo alterno e externo, né, a gente fala assim em português, esses dois ângulos vermelhos são iguais. E como eles fecham uma reta, eles são somados, então tem que dar 180 aqui sim. Tu consegue encontrar o valor do x para mim? Consigo. X menos 5 mais 65 é igual a 180. X menos 5 é igual a 180 menos 65. X é 15. 15. Essa tu errou também completamente. Ela era bem interessante. Tá pedindo o valor aqui. Deixa eu salvar. Quer saber o valor de x, y e a? E aí, qual que é a ideia? Lembrando que esses negócios aí, que eu não sei o que é, são, Stylish. são relacionados. Bem, como que tu encontras isso? Bem, se eles são relacionados, se eles são correspondentes, a gente fala em português, existe um fato entre eles aqui. Eles são ampliações um do outro. Então, ampliar é multiplicar por algum valor, ok? Então, de certa forma, teve um número que foi multiplicado pelo 12 para ser 18. Esse é o fator de ampliação, aqui, vamos dizer assim. Então, todos os lados vão estar multiplicados por esse valor, entendeu? Então, como é que tu faz para encontrar isso? Tu pode fazer a divisão de 18 por 12. Quanto que dá 18 dividido por 12? 1,5. Ou seja, todos os lados aqui foram multiplicados por 1,5. Portanto, quanto Sim. que mede x? Peraí. 1,5 vezes 10. Então é 10 vezes 1,5, né? Isso, a ordem que você faz não muda, mas ok. 15. 15. 15. E aqui embaixo 8 igual a y menos 2? Não. Na realidade, como essa figura é 1,5 maior, tu tem que multiplicar isso aqui por 1,5. Desculpa. Tem que multiplicar o 8 por 1,5. 8 por 1,5. Então, isso vai ser igual a y menos 2, ok? É o jeito mais rápido. Tá bom. Agora, tu usou o número decimal, né? Eu não usaria. Eu usaria, nesse caso aqui, o 3,2, o 3 sobre 2 mesmo. Eu acho que fica melhor, né? Por quê? Porque como tu tem o 2 ali embaixo, pode simplificar, lembra? Fica 4. Entende isso? Sim. 4 vezes 3, 12.
Então, 2 vai para lá. Y é igual a 14. Bem, faz a conta aí. Do Y, né? Tá, Y é igual a 14. Y é igual a 14 também. Aqui tem umas outras questões dessa que tem que fazer cross multiplication. Deixa eu pra lá. Agora tem umas de find angle, eu achei legal. É, sabe, que tu podes utilizar. Eu poderia utilizar diversas coisas métricas, métricas. Como é que tu resolveria isso? É, eu iria fazer 50 dividido por 2. E aí 25 vezes 5, porque aí 50, como 50 é dividido por 2 dá Desculpa, pode falar de 25. novo? Eu não entendi. Então, 50 dividido por 2, Por quê? Por que 2? porque aí dá o ângulo, o Y e o 22, aí eu consigo fazer o 50 dividido por 2, entendeu? Porque como ele já tá, como que ele, Essas como que eu relações que tu posso, está dizendo aí não fazem muito sentido, cara. A única forma, na verdade, de resolver uma conta como essa é se tu usar tangente, ok? Mas para tá, isso tu vai ter que usar a calculadora, porque eu não sei particularmente qual é a tangente de 22 graus. Mas sabendo que tu tens que utilizar tangente, tu consegue resolver essa conta? 0,008, Essa é a tangente de 22. isso, Tá. 0 ponto quanto? 0,008. Sério? Eu acho que tua calculadora tá desregulada. Tá? A tangente de 22. A tangente de 22 na minha deu 0,4. Faz bastante sentido. Eu acho que tu colocou a tua calculadora em radianos. Porque ângulos são medidos em várias unidades, que nem tempo. Pode ser medido em anos, em horas, em segundos, em séculos. Ângulos também tem algumas unidades. Degrees, radians, gradient. Ok, eu acho que deve estar em radians. Diz que passa para deg. O lugar ali que tem deg na tua calculadora. Deg. Bem, a tangente de 22 é 0,4. Agora, como é que a gente vai usar essa informação para encontrar o y? Essa é a pergunta. Tu sabes me dizer? Então, na prova a gente teve um acesso a uma folha onde ele dá pra gente o ângulo, o ângulo 22 e quais são os lados. Tipo, por exemplo, o Y é 5 e onde está o 50 é 2, entendeu? Eu acho que eu entendi. Na prática, o que tu tem que aprender para resolver esse tipo de conta, não só para essa prova, como para os próximos assuntos, é que tangente de um ângulo, por exemplo, o ângulo 22, ou qualquer ângulo, né, não importa, vai ser sempre o cateto oposto, opposite catet, sei lá como é que chama, pelo adjacente cateto, ok? Agora, o que é um cateto oposto? O cateto é um lado de triângulo retângulo. O oposto é porque está do outro lado do ângulo, ok? Então, no caso, o cateto oposto desse ângulo de 22 graus é o valor 50. Tudo bem ou tem alguma dúvida? Tá. Certo? Adjacente significa adjacência, ao lado. O cateto adjacente é quem está ao lado. Ou seja, nesse caso é o Y. Daí você pode estar se perguntando, tá, mas esse aqui também está do lado. Por que, que ele não é o adjacente? Sabe me dizer por que, que esse que eu acabei de riscar não é o cateto adjacente? Não. Porque ele é a hipotenusa. Ah, entendi.
A hipotenusa é sempre o maior lado do triângulo, ok? O maior lado. Ele é o maior lado, porque ele é diagonal, né? Também porque ele está oposto ao ângulo de 90 graus, que é o maior ângulo desse triângulo. Obrigatoriamente, uma vez que a soma de todos os ângulos é 180, certo? Sim. Então tu pode ter certeza que essa é a hipotenusa. Então, se ela é a hipotenusa, ela não é o cateto adjacente. Tudo bem? Tá bem? Muito bem. Então, a gente já sabe que nós estamos brincando aqui com o ângulo de 22. Então, vai ficar 0,4. O cateto oposto é o 50. O cateto adjacente é o Y. Agora, a esquina, por favor, do Y. Assim que se encontra. Eu posso colocar, tipo, eu posso fazer o 0,4 virar uma fração e colocar um embaixo? Se você preferir. Cento e vinte e cinco. 125. Basicamente, 50 dividido por 0,4 vai ser 50 dividido por 4 vezes 10. Isso mesmo. Entendeu o que eu fiz aqui? Vamos ver se a gente. Eu vou revisar o que eu fiz. Depois a gente vai para outra, mas tu tem que tentar fazer a próxima. Tá? A primeira coisa que a gente tem que identificar aqui é o que nós estamos procurando. Estamos procurando y, claro. Só que o y ele é o cateto adjacente ao ângulo que tem ali. Depois. Então, tu tens o ângulo, tu tem o cateto adjacente. Desculpa, tu queres o cateto adjacente, tu tens o cateto oposto, tu tem todos os elementos para utilizar a equação da tangente, tá bom? É isso. Então, como é que a gente utiliza? Primeiro, a gente tem que identificar quem é quem. 22 é o ângulo. 50 é o cateto oposto. Já expliquei por quê. E o y é o cateto adjacente. Já expliquei por quê. Precisa da hipotenusa? Não. Se tu vais utilizar a tangente, não vai precisar da hipotenusa. Isso aí é uma coisa bem útil. Quando não tem valor da hipotenusa, tu normalmente usa a tangente. Bem, a primeira coisa que a gente tem que saber é qual é o ângulo, qual é o valor da tangente do ângulo 22. E usando a calculadora, a gente chega em 0,4. Pronto. Então a gente sabe que esse valor aqui é 0,4. Nós sabemos esse valor 0,4, nós sabemos o cateto oposto 50, nós queremos o cateto adjacente. Pronto. Então, tu sempre tens que utilizar equações que tens as informações que tu precisa, que foi informada no enunciado, entendeu? Tu pode ficar buscando coisas aleatórias assim, tipo aqueles dividido por 2 que tu falou, sabe? Duvido que de alguma forma o teu professor ensinou e funciona, mas não é prático, porque pelo que eu entendi só vai funcionar para o triângulo de grau 22, enquanto essa equação aqui funciona para qualquer triângulo, entendeu? Contanto que seja retângulo, vai funcionar, então ela é muito mais poderosa, genérica. Okay. Muito bem, eu acho que tá de boa. Deixa eu pegar uma outra aqui que segue a mesma lógica. Bem, não tem outra que segue a mesma lógica, mas eu vou pôr uma na minha cabeça. Eu vou te mandar isso que a gente acabou de fazer. A gente vai ter que utilizar a mesma ideia para tentar resolver. Então, eu queria que tu faça o seguinte. Bem, eu pensei que aqui vai 45 graus. Tá? Tu tens que aqui embaixo é 2 e aqui o que tu queres descobrir que é o x. Tu tens que utilizar a mesma exata lógica que eu utilizei agora. Ok?
qualquer coisa, mas primeiro tenta, ok? Tá Que é bom. importante que a gente tente fazer as contas sem ajuda do professor, porque na hora da prova não vai ter minha ajuda. A gente só aprende quando a gente sabe, quando a gente percebe que não sabe. Dizia o Sócrates há muito tempo atrás. Vamos tentar tomar uma aguinha. Eu falo que rolou. Eu peguei aqui 2, e x é 2. X é 2. É, E você acertou. Você utilizou aquela mesma equação que eu estava te explicando. sim. Jogou na calculadora a tangente de 45, deu. Pronto. É isso. Vamos continuar. Aqui é uma outra questão. E agora, a lógica de x ali. Tu não acabou de fazer uma conta em que o cateto oposto foi igual ao cateto adjacente? Sim. Esse é um padrão quando tu tem esses triângulos com ângulo de 45 graus, tá? Na prática, sabe o que é isso aqui? Quadrado. Cortado na metade. Então, os ângulos de 45 têm os lados iguais, né? Exato, porque se tu parar pra pensar, qual é o ângulo aqui? 45 também. Então tu tem 90 graus. Né? Aqui, lados iguais, isso aqui. Tu conhece dentro dos teus 4 unidades, quadradinho. Isso do ponto de vista. E cara, tu acha que vai pegar exame da escola? Como é que é? Desculpa, não entendi. Tu acha que. Que merda. Tu acha que tu vai pegar exame da escola? É, Exame não quer sei. dizer final proof, sei lá, é uma coisa que tu precisa fazer uma prova para passar. Eu vou ter que refazer essa prova. Ah, é? Eita. Então é bom que a gente estude bastante, né? As questões são todas trigonométricas. São trigonométricas, às vezes é difícil de tu identificar por onde começar, porque são muitas opções. Mas eu gostei do que tu fez, cara. Tu vai riscando, colocando os valores das coisas, né? Da mão aos bois, isso é muito bom. Find the lengths of BC and CD. Ele quer o comprimento de BC e CD. Aí, ó. Envolve as mesmas coisas que a gente estava trabalhando. Tangent. Tu consegue encontrar BC. Eu faço tangente de 79? Isso. O meu deu 0,49. Certo. É isso mesmo. E o de 72, né? Sorry, eu não entendi o que tu falou. Eu faço tangente de 72 também? Bem, por hora vamos focar em encontrar BC, tá? Depois tu se preocupa com o outro. Para encontrar BC, as únicas duas coisas que você precisa é esse valor aqui e esse.
e a equação da tangente. Precisa de pressa, cara. O importante é tu conseguir fazer sozinho, tá? Peguei 40,81. 40,81. Hum. Bem, olhando para a figura, me parece que você está completamente errado. Eu acho que tu inverteu a ordem. Acho que tu colocou o cateto oposto no lugar do cateto adjacente. Você inverteu, né? Ah, pode ter sido. Porque tu não concorda comigo que tem que ser menor? Sim. Pois é. Então esse tipo de verificação, cara, é importante na hora da prova, tá? Pra tu não perder ponto de graça. Isso aí tu ia dar um ponto de graça aí, né? Então, cuidado. 9,8. Ah, agora make sense. Beleza. E agora a próxima. Tangente de 72. Deu negativo. A tangente 72 deu negativo, tá errado. Ela é positiva. A tangente 72 deve ser próxima dessa tangente 78, né? São números tão próximos um do outro. É, deu negativo. Não, não, tua calculadora tá errada. Tu tem que dar um jeito nisso. Aqui eu vou jogar 72. Pode usar do Windows. Ah, tu deve ter um Mac, né? Meu computador não é o Windows, né? Não. É, imaginei. A tangente de 72 é 3, cara. O Mac também tem uma calculadora ali. Usa a calculadora do Mac. É que eu acho que a calculadora do Mac, tu tem que escrever tangente primeiro e depois apertar o número. É, A do Windows é o contrário. Primeiro aperta o número e depois a tangente. tá me escutando? Sim, estou esperando a resposta. Que bom. Lembra-se que tu tem agora o valor do laranja, né? Tu tinha encontrado antes. Então, com ele, tu consegue encontrar o valor de CD, que é o que ele está pedindo na próxima parte da conta, né? Ele quer saber É, quanto pesa. mas eu não tenho um lado aí, Claro que tem. Tu tem o lado laranja, tu acabou de calcular ele. que é 9,8. Se você não errou a conta, é isso. Pode usar 10, né? Arredonda, para que ficar usando esse número quebrado, né? Usa 10 e pronto. Deu 29,4. 29,4? É, Tá estranho, cara. Bem, a gente conversou que aqui dá 10. Bem, então a tangente de 72, que eu falei que era 3, né? Vai ser igual ao é, cateto oposto.
que é 10, dividido pelo cateto adjacente, que é o que eu quero saber. Tu provavelmente inverteu de novo os lados, né? Inverti de novo. Pois é. X vai ser aproximadamente 0,3, tá? Ah. Não. 3,3. Ó, cuidado com essa ordem, cara. Não é difícil a conta, percebe? Mas tu tem que entender. Não pode ir jogando as coisas do nada, cara. Tu tem que olhar. Mas é que como eu errei o outro lá, eu pensei que. Não, ó. Tu olha pro ângulo. Quem que é o oposto? É quem tá do outro lado, meu oposto, opposite. É o adjacente. E o adjacente é embaixo. Select one. Pô, essa aqui tu precisa de paciência pra resolver. Mas não é difícil. O que acontece, vocês, alunos novinhos ainda, né? Vocês ficam muito ansiosos para resolver as coisas, cara. Que na paz, vai na paz do Senhor Jesus que vai dar tudo certo. Ó, só acertou o 3 aqui, que é 50. O resto tá tudo errado. Tu acertou que o 3 é 50 porque tu sabe que dentro do triângulo a soma dos ângulos é 180, certo? Sim. Beleza. Muito bem. E aí, o que a gente faz com essa informação? Tem um vértice aqui, certo? Sim. Então nós temos vertical angles. Esse ângulo aqui é igual, é 50 também. Make sense? Sim. E aí, qual que é o valor do ângulo 5, então? É 180 menos 50? Então, calma aí, né? Tem três ângulos aqui. Esse 50 tem o ângulo 5, que é o que a gente está interessado. Mas também tem esse ângulo aqui, que é 90 graus, certo? Sim. Eu sei que é 90 graus porque é um ângulo reto, né? E também, claramente, porque aqui está sendo indicado que eles são paralelos. Ou, que essas retas são paralelas, certo? Essa é paralela a essa. E se elas são paralelas, então elas formam o mesmo ângulo com a mesma reta transversal. Dá Vamos. 40? 40, muito bem. Agora você vai me dizendo todos os outros, hein? Eu só vou anotando. O ângulo 2 é 50? O ângulo 2. Bem, eu acho que seria melhor pensar no ângulo 4 primeiro, né? Qual que é o ângulo 4? O ângulo 4 ele é 90. Perfeito. Vamos aos poucos, né? Vamos pegar os fáceis primeiro. Agora tu tá falando sobre o ângulo 2 e tu chutou um valor aí aleatoriamente. Por que que tu disse que era aquele valor? 50? É, Porque quando você pega o ângulo de baixo que já é 90, aí você subtrai por 50, você fica com 40. vou te dar uma ideia melhor do porquê que é 50, tá? Aqui em Hum. cima é 50, então aqui embaixo também tem que ser. Novamente, porque ângulos de mesmas retas ou de retas paralelas são iguais. Sim. Ou daquele desenho para tu ver isso. Essa reta é paralela a essa. Então o Sim. ângulo com essa tem que ser o ângulo com essa. Portanto, aqui Entendi. embaixo tem que ser o mesmo 50. A tua lógica estava certa ali também, mas eu acho ela meio trabalhosa. Tá bom? Tá bom.
Agora tem que encontrar o ângulo 1. Quem que é o ângulo? Sessenta. 60? Por quê? Porque 70 menos. 70 mais 50 é 120. Pra dar 180, 60. Isso. Boa, garoto. Cara, qualquer dúvida é só falar, tá? Beleza. Já fez conta pra caramba hoje. Assim, tem com os negócios do trocado aqui. Essas challenge questions, elas me deixaram um pouco confuso, assim. Eu acho que ficou meio mal escrita a 22, pra falar a verdade. Não entendi direito que tá pedindo a 22. Ah, a 22, como o professor falou, que é impossível. Era impossível, provavelmente ele fez errado. O professor é complicado, cara. Às vezes eles não admitem o erro, sabe? Sim. Eu gosto de admitir o erro, é um treinamento para humildade. E o professor é assim, até porque talvez ele é empregado e tal, se ele admitir que errou na prova, talvez a direção pegue pesado. Mas aquilo lá Professor, não vou tinha te como falar um ser feito. negócio, cara. Oi? Professor, o meu ainda, vou te falar que É complicado. Eles não vão admitir, mas eu acho que não tinha como que ser feito ali. Tá muito mal explicado, tá estranho aquela questão. Anyway, essa aqui dá pra fazer, tá? Solve for x using the similar figures below. As figuras são semelhantes. É uma filhotinho da outra aqui. é Então, dilação, né? relação, exatamente. E ele te deu. Ah, ele te deu aqui no enunciado alguns valores, né? Esse aqui está relacionado com esse. Novamente, tem um valor que ele é multiplicado pelo 10 para virar 14. E esse é o fator de congruência aqui, vamos dizer assim. Ou seja, é o número que eu tenho que multiplicar por todos os lados do trapézio menor, a ele virar o trapézio maior. Então, no Diga. caso, o X, ele, ele, é, ele seria 11,2. Calma, calma. Primeiro vamos achar o fator de congruência. Qual é o número que eu tenho que multiplicar por 10 para virar 14? 1,4. 4, exatamente. Então, se isso é verdade, cara, isso é verdade para todos os lados desse negócio. Incluindo aqui, ó. Tem um número que é multiplicado pelo 8 para virar o 8 mais x, entendeu? Que é o mesmo número, tem que ser o mesmo número. 1.4 de novo, porque elas são figuras semelhantes, então é o mesmo fator para todos os lados, entendeu? Ou seja, tu tá entendendo o que eu estou dizendo? Sim. Tá, então, tu tem que 8 vezes esse 1.4, tu já sabe que é o fator de convergência, vai ser igual, eu não vou até pintar de verde aqui, tem que ser igual a 8 mais x. Concorda comigo? Sim. Da mesma forma que eu multipliquei o 10 por 1.4 e 14, eu tenho que multiplicar o 4 e virar o coisa toda, que é 8 x. O valor do x aí. X é 3,2. 3.2? É. Não sei.
vai ser 8,14 menos 8. Né? Peraí, 8,14? Desculpa, 8 vezes 1,14. Então vai ser basicamente 8 vezes 0,4. Vou fazer sem calculadora, se liga. Vou passar para cá. 8 vezes 1,4 menos 8. X. Agora eu posso deixar o 8 em evidência. Vai ficar 1,4 menos 1. Isso dá 0,4. E 0,4 tu sabe bem que é 4 dividido por 10. E aí dá para fazer uma simplifications aqui. Vai ficar 2 sobre 5. Vai ficar 16 sobre 5. Eu não sei quanto é 16 sobre 5, mas eu sei quanto é 15 sobre 5. Olha só que massa que eu vou fazer agora. Isso aí o teu professor não vai te ensinar. Tu concorda comigo que 16 é 15 mais 1? Sim. E tu concorda comigo que quando a gente tem um denominador, uma fração, né, a gente pode quebrar em duas diferentes? Sim. Sabe a tabuada do 3, né? Aqui é 3. E tu sabe também que se tu pegar R$ 1 e dividir para 5 pessoas, cada uma fica com 20 centavos. Então, x igual a 3,2. Curtiu? Bom. Então deixa o seu like aí, porque a aula acabou. Depois tu termina e encontra a outra lá, tá? Beleza? Beleza. Beleza, qualquer coisa é só me chamar, meu velho. Tá bom, brigadão. Eu que agradeço. Ótima noite aí pra você. Valeu. Valeu.